A árvore genealógica de Cabral. Importante ressaltar que os 1.500 homens a bordo representavam incríveis 2,5% da população de Lisboa. No topo daquela sociedade flutuante estava o Capitão Mor. Ele tinha autoridade absoluta sobre todos, sejam tripulantes ou passageiros, fossem eles gentis homens ou fidalgos, literalmente filhos de algo, como ele próprio. A indicação de Pedro Álvares Cabral para o cargo de chefe supremo de tão importante expedição continua, de certa forma, sendo um mistério para os historiadores. Apesar de, em determinados documentos, do Manuel ter se referido aos merecimentos e serviços que Cabral teria prestado à coroa, suas proezas no mar ou em terra permanecem desconhecidas. Embora ele possivelmente tenha fincado a lança em África, como fazia todos os jovens cavaleiros e nobres fidalgos de sua geração, o mais provável é que Cabral tenha sido alcançado pelo cargo não só pelas suas funções e vínculos que sua família mantinha com a coroa, mas especialmente porque ele era casado com uma das mulheres mais nobres e mais ricas de Portugal. Pedro Álvares Cabral nasceu em Belmonte, norte de Portugal, entre 1467 e 1468. Seu trisavô era Álvaro Gil Cabral, que não apenas teve importante participação na Batalha de Aljubarrota, em 1385, como foi um heróico defensor do castelo de Belmonte, o qual se tornou alcaide Mor, ou governador, que é um cargo vitalício e hereditário. A família obteve o direito de ter um brasão, no qual Álvaro Gil decidiu colocar uma imagem de 3 cabras, um animal valente e leal, tão comum naquela rude terra centeira, das abas da Serra da Estrela. Pelos 200 anos seguintes, Belmonte seria um feudo da família de Cabral. Nota: o Castelo de Belmonte. O Castelo de Belmonte, aglutinação de Belo Monte, foi erguido pelo rei Dom Dinis. Sua construção se iniciou em 1226, mas a obra só fora concluída mais de um século depois. Atualmente resta apenas a torre principal, na qual existe uma janela em estilo manuelino que foi acrescentada ao prédio somente no século XVI. De tal janela se vislumbra ainda hoje a magnífica vista da região montanhosa que durante 3 séculos foi quase um feudo do clã dos Cabrais. Fim da nota. O filho de Álvaro Gil e bisavô de Pedro Álvares Cabral era Luís Álvares Cabral, que lutou com o pai em Aljubarrota e foi escudeiro fidalgo do rei Dom João I e vedor, ou seja, fiscal de finanças da casa do infante Dom Henrique, ao lado do qual participou da tomada em Ceuta, em 1415. Também combatendo em Marrocos esteve Fernão Alves, filho de Luís e avô de Cabral, que descobriu o Brasil. Apesar de ter adoecido da peste na galé de Dom Henrique, Fernão Alves se recuperou e se tornou o primeiro europeu a matar um mouro a cavalo nas terras de Ceuta. Fernão Alves teve 2 filhos, Diogo e Fernão. Fernão Cabral, tido por galanteador e troveiro, metedor de alvoroços entre as moças, era um homem alto, de mais de 1,90 m, apelidado de Gigante da Beira. Fernão casou-se com Dona Isabel Gouveia, mulher riquíssima. Com ela teve 7 filhos, segundo dos quais chamou Pedro Álvares. Por não ser filho primogênito, Pedro Álvares, embora criado na corte de Dom João II, não tinha direito à herança do pai. Mas até que acabou não precisando dela, porque se casou com Dona Isabel de Castro, que era neta dos reis Dom Fernando de Portugal e Dom Henrique de Castela, e sobrinha de Afonso de Albuquerque, o maior dos conquistadores lusos do século XVI. Cabral tornou-se mais rico que o pai, o avô e o bisavô jamais haviam sido. Em 15 de fevereiro de 1500, o rei Dom Manuel nomeou o Capitão Mor da Armada, que em breve estaria nas amplitudes do Atlântico. Não são poucos analistas que acham que tal honraria se deveu ao casamento bom. É muito provável que Cabral era membro de uma ordem de Cristo,
e que jamais houvesse navegado. A tripulação. Pedro Álvares era, na verdade, o chefe militar da missão. O comando técnico da frota foi entregues a homens como Pedro Escolar, um dos mais afamados pilotos de sua época, que pilotaram o navio no qual Nicolau Coelho, que tinha descoberto o caminho marítimo para as Índias, junto com Vasco da Gama, em 1497. Pedro de Alenquer, que acompanhara Bartolomeu Dias ao Cabo em 1488, e Afonso Lopes, do qual se sabe muito pouco, eram outros pilotos cujo nome a história preservou. Contando com a experiência dos irmãos Dias e Nicolau Coelho, esses homens eram responsáveis pelo rumo das sangraduras da armada. Nota: as gentes de arma. Embora supostamente sua missão fosse comercial e de paz, não havia dúvidas de que em tropas, munições e artilharia fora a frota de Cabral levara o máximo e o melhor que era possível naquela época. Os soldados, no entanto, eram mal treinados. A maior parte deles não usava armadura, com razão consideradas impróprias para os trópicos, mas cobria os corpos com malhas metálicas e capacetes. Fim da nota. O imediato, o contramestre e o guarda, soberanos respectivamente da polpa, do convés, entre os mastros, respondiam pela manutenção da ordem a bordo e não abandonaram um só instante seu território durante toda a viagem. Por meio de poderes e costumes precisos, codificados ao longo de quase um século de navegação oceânica, esses três principais senhores do destino da embarcação comandavam ao som de seus apitos o trabalho de 60 marinheiros, a maioria dos quais eram profissionais instruídos e respeitados. Todos eram auxiliados por grumetes, garotos que exerciam as tarefas mais pesadas e em quem todos mandavam, frequentemente com brutalidade. A bordo havia também uma multidão de artesãos, carpinteiros, calafates, tanoeiros, indispensáveis para o sucesso da viagem. De mulheres, nem sinal. Mas por uma suposta fraqueza ou pela tentação que poderiam representar. Elas seriam indesejáveis por superstição. Só quando a rota singrada por Cabral e Gama se tornou uma viagem frequente, a chamada Carreira da Índia, a presença de mulheres a bordo seria tolerada. Ainda assim, a maioria delas eram órfãs e ex-prostitutas, enviadas para casar com os colonos portugueses que viviam na Índia ou no Brasil. De qualquer forma, Cabral comandava uma espécie de quartel flutuante, na qual não havia lugar para mulheres. De fato, qualquer observador mais atento que tivesse assistido à partida da armada, ou que pudesse vê-la agora, já em alto mar, haveria de perceber, alinhados ao convés, na proa, na polpa, os cilindros erguidos nas bocas de fogo. Os cilindros esguios das bocas de fogo, das bombardas e dos falcões, que são antigas peças de artilharia com as quais Cabral atacaria Calicut, caso houvesse necessidade. As pedras e bolas de ferro que serviram de munição eram armazenadas no interior das naus. O artilheiro-mestre e o sargento eram responsáveis por esses canhões e por cerca de 700 soldados a bordo. Essa era uma tarefa das mais difíceis. De acordo com o navegante francês Pirard de Laval, que viajou numa das naus da Carreira da Índia, os bombardeiros eram quase todos artífices, sapateiros ou alfaiates, de modo que não sabem o que é dar um tiro de peça quando é mister. Com os soldados era ainda pior. Filhos de sapateiros, camponeses, gente de baixa condição e apanhados à força desde os 12 anos. Nunca tinham visto a guerra e não sabiam como era se portar no combate. Ainda assim, ao contrário dos marinheiros, os soldados poderiam dormir sob o convés. Também alojados sob as cobertas do navio iam os religiosos, com exceção do frei Dom Henrique Soares de Coimbra, ao qual fora reservado um camarote ao lado de Cabral.
homem de vasto saber teológico e político. Dom Henrique largara a toga de desembargador da Casa da Suplicação em Lisboa para entrar como noviço no convento de Alenquer. Após a viagem ao Brasil, ele se tornaria bispo de Ceuta, confessor do rei Dom Manuel e embaixador em missões junto aos papas Júlio II e Leão X. Mais tarde, teria sido inquisitor e presidido a primeira queima de judeu em Portugal, na Praça de Olivença. Mas naquele momento, o franciscano Dom Henrique achava que estava indo ao Oriente para encontrar cristãos. De fato, induzidos na ilusão de Gama, que não soubera diferenciar as estátuas dos deuses hindus das imagens dos santos cristãos, Cabral e seus homens partiram para a Índia, ainda supondo que iriam encontrar muitos cristãos em Calicut. A Dom Henrique e a seus subalternos caberia estabelecer uma aliança espiritual com aqueles estranhos fiéis do Oriente. Os outros franciscanos a bordo eram freis pregadores, Francisco da Cruz, Simão de Guimarães e Luís do Salvador, além do frei italiano Maffeo, que era organista, toca órgão, do frei Pedro Neto, cronista com ordens sacras, e o frei João Vitória, irmão leigo. Um vigário e 8 capelães completavam a milícia espiritual enviada à Índia. Nota: o Busto da Nação. O interior das naus das caravelas do século XVI era um lugar escuro, sujo e perigoso. Embora fossem autênticos quartéis flutuantes, os navios do descobrimento não se livraram da imundície característica das ruas das cidades medievais da Europa. Nos porões havia ratos e baratas em profusão, e muitos dos tripulantes faziam suas necessidades ali mesmo, mareados demais para subirem ao convés. As doenças, especialmente o escorbuto, eram frequentes e altamente mortíferas. A comida a bordo. Outro personagem de grande importância a bordo era o escrivão e notário Afonso Furtado, responsável pelos interesses do rei e contabilista e dispenseiro. Até a mínima gota d'água pelos víveres guardados como um tesouro pelos soldados. Citou Pirard de Laval, referindo-se anos mais tarde às funções do notário. Todos os mantimentos do navio são distribuídos à sua vista, e ele faz assento de tudo, ainda que seja um quartilho d'água. Tem a chave das escotilhas do navio, e mesmo quando o capitão quer ir abaixo ao porão, é mister que o escrivão acompanhe sempre. De outra sorte não poderia ir lá. Não obstante, a representar o navio é o rei. Havia um dispenseiro responsável pela distribuição dos alimentos aos soldados, que eram servidos antes, outro para os marinheiros e um terceiro para os oficiais. Todos a bordo recebiam rigorosamente rações iguais. 15 quilos de carne salgada por mês, mais cebola, vinagre e azeite. Embora os capitães pudessem transportar galinhas e ovelhas, para servir-se delas para melhorar sua alimentação. Nos dias de jejum, como a Sexta-feira Santa, a tripulação recebia arroz, peixe ou queijo para substituir a carne. O vinagre não era usado apenas para as refeições, também servia para desinfetar a imundície do porão, no qual parecia esconder a mais horrível fatalidade da vida do mar, o escorbuto. A base da alimentação a bordo era um biscoito duro e salgado, via de regra todo podre de baratas e com um bolor muito fedorento. Cada tripulante tinha direito a 400 gramas diárias. Tais biscoitos, cuja fabricação se confunde com a própria história da navegação, eram assados em fornos reais, como o do Vale do Zebro, em Lisboa, onde entre 1505 e 1507 se produziram mais de 1.000 toneladas, o equivalente a 2,5 milhões de rações diárias. Mantimentos sólidos eram distribuídos uma vez por mês, todos crus. Tinham de ser cozidos diariamente, e os pequenos fogos acesos no convés representavam um perigo permanente,
Ainda mais que o cravo da Índia e as demais especiarias eram vistos como um verdadeiro pasto para chamas. O vinho e a água eram entregues diariamente. Cada homem a bordo tinha direito a uma canada, 1 litro e 400 ml, de vinho, armazenado em cerca de 200 pipas em cada navio. A água para beber e cozinhar também era fornecida à razão de uma canada por dia, ou seja, 1,4 litros. Armazenado em tonéis de madeira, pouco apropriados, cheiravam sempre muito mal, por causa do ciclo natural das reações químicas. Infecções e diarreias eram muito comuns. As sugestões dadas pelos médicos mais matavam que curavam. Com Cabral viajava o cirurgião chamado de Mestre João. Ele se tornaria célebre ao dirigir uma das únicas cartas relativas à viagem que sobreviveu ao incêndio provocado pelo terremoto, que abalou Lisboa em 1755. Além de Mestre João, outro personagem intrigante a bordo era Gaspar da Gama, ou Gaspar da Índia, que Vasco da Gama julgara ser um espião árabe e capturara em Goa, na Índia. Gaspar, na verdade, era um judeu polonês, de caráter errante, que vivera na Índia 30 anos antes. Aprisionado por Gama, terminou por conquistá-lo. Converteu-se ao cristianismo, adotou o nome de batismo do poderoso padrinho e foi levado para Lisboa. Passou a circular na corte com desenvoltura, tornou-se íntimo de Dom Manuel e embarcou como intérprete na viagem de Cabral. Nota: o Bojo da Danação. O interior das naus das caravelas do século XVI era um lugar escuro, sujo e perigoso. Embora fossem autênticos quartéis flutuantes, os navios do descobrimento não se livraram da imundície característica das ruas das cidades medievais da Europa. Nos porões havia ratos e baratas em profusão, e muitos dos tripulantes faziam suas necessidades ali mesmo, mareados demais para subirem ao convés. As doenças, especialmente o escorbuto, eram frequentes e altamente mortíferas.